Olá a todos e todas. Essa é a aula 14 do curso de Introdução ao Pensamento Filosófico. E nessa semana a gente vai discutir o tema, da construção social. Esse é um tema que tem recebido muito destaque nas últimas décadas, não só na filosofia, mas também em outras áreas das humanidades e até mesmo fora dela. É um tema que está no seio do debate natureza versus criação. Quanto do nosso comportamento se deve à natureza e quanto se deve à nossa criação ou socialização. Quais fatores, são preponderantes para explicar o nosso comportamento? Os biológicos, sociais, ou uma combinação, desses fatores? Às vezes fala-se até em guerra das ciências, entre as chamadas ciências duras, incluindo aí física, química e biologia, e, por outro lado, as ciências humanas, como se elas estivessem oferecendo imagens irreconciliáveis, do ser humano enquanto tal. Ao mesmo tempo, essa discussão é bastante oportuna, nesse momento da disciplina, uma vez que a gente acabou de discutir, como foi feito, na última aula pela professora Sheila, a crescente atenção e o interesse, da filosofia contemporânea pela intersubjetividade. A gente vai deixando, para trás a imagem, de um sujeito pronto e acabado e independentemente autônomo. Muito pelo contrário. A autonomia agora ela é entendida como relacional, situada. Mesmo esse ser humano, ele é constituído pelo social, de um modo contínuo e permanente. Então cabe, a gente investigar até que ponto, as realidades que se apresentam, em nosso mundo são construídas por nós mesmos, não individualmente, mas coletivamente. Então, o que é, a construção social? Quão abrangente é o fenômeno da construção social? Qual que é o sentido de dizer que algo é construído socialmente? Então, essas são algumas das perguntas, que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Qual que vai ser, o nosso percurso? Primeiro, a gente vai justamente investigar um pouco, falar um pouco dessa questão, qual que é a relevância de chamar a atenção, para a afirmação, de que algo é construído socialmente. O que a gente está querendo dizer quando a gente afirma, que algo é construído socialmente? A gente vai ver alguns casos para a gente ter, alguns exemplos sobre os quais, trabalhar. E aí depois a gente vai ver algumas variações, da tese da construção social, aquilo que se chama na literatura, de construtivismo social causal, o construtivismo social constitutivo, o construtivismo social ontológico e o construtivismo social epistêmico. É importante que a gente tenha, em mente essas variações, que algumas são mais plausíveis do que outras, e elas enfrentam também dificuldades diferentes, porque fazem, obviamente, afirmações diferentes. Então, essa é uma pergunta, Tem vários sentidos em que algo pode ser dito, construído socialmente. E a gente precisa, então, capturar esses vários sentidos, senão a nossa discussão fica, às vezes, muito confusa. Então, a gente precisa justamente ter isso em mente. Com quais textos a gente vai trabalhar? Então, eu passei para vocês o texto da professora Teresa Marques, a professora portuguesa, atualmente dá aula na Universidade de Barcelona, na Espanha. Esse texto dela, Construção Social, é um verbete de uma enciclopédia, que é o Compêndio em Linha. Eu passei para vocês também o texto do Paul Boghossian, que é um filósofo americano, que atualmente dá aula na Universidade de Nova York. E esse texto, o que é a construção social. Tem um outro texto, eu não cheguei a passar para vocês, é um livro, na verdade, por isso que está em negrito, mas eu vou usar um pouco aqui para me basear, em algumas coisas que é afirmado aí pelo Ian Hacking. Então, The Social Construction of What? A construção social do quê? Ele vai apresentar uma abordagem que sugere que a gente deveria tratar, o tema pensando caso a caso e não talvez uma tese mais global. Será que tudo é construído socialmente? Então, ele tem uma defesa mais pensando em casos particulares
E ele é alguém que traz, né, ele é referido tanto pela Teresa Marx quanto pelo Paul Boghossian, ele é que traz essa discussão. Bom, antes da gente entrar no mérito, né, do que é, do que não é construído socialmente, por que a gente não faz a pergunta, né, qual que é o ponto, né, de dizer que algo é construído socialmente? Qual que é o significado disso? Então, eu vou me basear um pouco, nesse momento inicial, em algumas coisas que estão nesse livro do Ian Hacking. Ele é um filósofo canadense, foi professor da Universidade de Toronto, mas atualmente já é aposentado, embora esteja ainda produzindo, né, e publicando artigos e livros. Bom, o próprio Ian Hacking, ele começa o livro dele fazendo um apanhado de várias coisas, né, que já foram ditas, né, serem construídas socialmente por diversos pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, é uma lista com mais de 40 itens, aqui é só um apanhado, né, de algumas coisas que já foram ditas, então, serem, né, socialmente construídas. Algumas são mais plausíveis, né, de que se defenda, que seja o caso, outras menos, outras nos chamam inclusive a atenção, né, de que alguém tenha dito que isso é, né, construído socialmente. Então, autoridade, né, acho que ninguém colocaria dúvida, fraternidade, emoções, aí já é um tópico com um pouco mais de discussão. Na literatura psicológica a gente encontra às vezes a distinção entre emoções primárias e secundárias. As primárias seriam mais explicadas, né, por fatores biológicos, já as secundárias envolveriam, né, fatores sociais, né, então como o luto, a saudade, né, são emoções que são construídas em grande medida, né, socialmente, mas o medo, a fome, por exemplo, essas não, essas têm um extrato, né, um substrato biológico bastante forte. Mas a afirmação, por exemplo, de que fatos, né, quais tipos de fatos? Fatos em geral, né, são construídos socialmente. Isso certamente chama a atenção. O Latour é alguém na sociologia da ciência, e também na filosofia da ciência, né, ele pode ser considerado alguém que está aí nos dois meandros, né, da discussão, antropologia da ciência, sobretudo. É alguém que vem defendendo essa ideia, né, de que os fatos científicos eles são socialmente construídos, né? Mas o que está querendo ser dito com isso? Então, é bastante controverso, né? À primeira vista parece que os fatos, né, em especial fatos químicos, biológicos, eles são independentes, né, de nós, né? A gente pode conhecê-los ou não, claro, mas a existência desses fatos não parece que é trazida à tona, né, pela nossa atividade. Gênero já é um tema que mais facilmente a gente entende atualmente, embora nem sempre foi assim, né, como construído socialmente. Conhecimento, também uma afirmação ousada, né, dizer que ele é construído socialmente. Há um sentido em que claramente ele pode ser dito ser construído socialmente, no sentido em que ele é o resultado da nossa atividade, né? Nós conquistamos crenças verdadeiras justificadas, que seriam então episódios de conhecimento. Mas se é conhecimento ou não, depende de se aquilo que está sendo afirmado é verdadeiro ou não. E se é verdadeiro ou não aquilo que é afirmado, num certo sentido, parece que independeria, né, na nossa atividade. Então, dizer que o conhecimento enquanto tal, né, ele é o resultado da nossa atividade, também é algo que soa um pouco ousado. Mulheres refugiadas, parece que não traz nenhum problema, mas a gente vai ver que o Ian Hacking vai discutir, inclusive, esse caso para poder ilustrar uma distinção entre as pessoas e as ideias que a gente tem acerca das pessoas. Então, há um sentido aí em que mais facilmente a gente pode entender, né, mulheres refugiadas é um fenômeno social, obviamente, mas há um outro sentido que talvez mereça chamar a atenção e a gente vai ver logo mais. Quarks, aqui começa a ficar um pouco, chama a atenção, né? Como assim, né? Você é uma partícula subatômica, né? Como que isso pode ser dito, né? Construído socialmente. E outros, né? Como cultura homossexual, história oral, não parece trazer muitas dificuldades, pós-modernismo, nacionalismo zulu, né, e vários outros que vão aparecendo e que o Ian Hacking chama a atenção, né? Esses tópicos, né, foram tirados de artigos ou livros que ele encontrou
em que no título, né, teria mais ou menos algo como, né, a construção social, né, de X, onde X aí é autoridade, fraternidade, emoções, assim por diante. E aí ele se pergunta, né, mas que no fundo, então, é a construção social e por que, na verdade, antes de a gente responder essa pergunta, né, por que que ela importa? Qual que é a relevância de dizer que certas coisas são construídas, né, socialmente e outras não são, né, talvez construídas socialmente? Então, isso tem recebido, né, como eu já disse, né, muita atenção nas últimas décadas. A professora Teresa Marx, no texto dela, também chama a atenção, ela cita, né, vários pesquisadores e pesquisadoras, né, que têm se debruçado, né, sobre o assunto. Mas o ponto central que o Henrique vai chamar a atenção, que é inclusive então mencionado pela Teresa e mencionado também pelo Mogote, nos textos que eu passei para vocês, é o efeito libertador que tem, em muitos casos, a gente apontar para uma certa realidade e dizer que aquilo é construído socialmente. Então, algo que talvez nos parecesse até então como sendo inevitável, né? Algo ao qual nós tivéssemos que conviver com, quando a gente aponta para aquilo e diz que, no fundo, poderia, né, ser de outro modo, porque foi construído, então, socialmente, então estaria em nossas mãos construir aquilo de uma maneira diferente, isso parece ter um certo efeito libertador. Então, uma das razões pelas quais a gente vai apontar para algo e dizer, bom, isso na verdade é socialmente construído, é porque havia uma certa pressuposição de fundo, que aquilo ali era inevitável, né? Algo que faz parte da natureza, e na verdade a gente está querendo desconstruir justamente essa ideia de que aquilo era inevitável, ou que aquilo fazia parte da natureza das coisas, e assim por diante. E um efeito disso é justamente, né, oportunizar, né, possibilidades aí de melhorias sociais. Então, algumas dessas realidades elas podem ser opressoras e se elas são encaradas como inevitáveis, isso gera um certo tipo de sofrimento social. E quando a gente aponta, né, que na verdade essa realidade ela é construída socialmente, você cria a oportunidade, né, de mudar, né, essa construção e, portanto, eventualmente, né, remover esse malefício que está associado a essa realidade. Então, aqui é uma passagem que é citada pela Teresa Marx, do livro do Ian Hacking, onde ele vai explicitar esse caráter, né, libertador da identificação, né, de uma determinada realidade como sendo uma construção social. Então, ele diz o seguinte: a ideia de construção social é maravilhosamente libertadora. Recorda-nos que, por exemplo, ser mãe não é algo fixo, inevitável, uma consequência do parto e da criação dos filhos. É também o produto de eventos históricos, forças sociais e da ideologia. As mães que aceitam o cânon emocional e comportamental atual podem bem aprender que a forma como é suposto sentirem-se e agir não é um comando da natureza humana ou da biologia reprodutiva. Não precisam se sentir culpadas, como se supõe que devem, se não obedecerem às velhas regras familiares ou de qualquer padrão psicopediátrico da moda, tal como deve fazer o vínculo afetivo com seu bebê tão cedo quanto possível, senão ambos estão perdidos. Então, nesse caso, o Ian Heck está chamando a atenção para a ideia de que, bom, o papel, né, social de ser mãe ou de ser pai, né, há associado a ele uma série de expectativas, muitas das quais, inclusive, para alguns indivíduos em particular, pode ser bastante opressor. Então, na medida em que você aponta para isso e diz que, na verdade, boa parte dessas normas, dessas expectativas, elas são construídas socialmente, não há uma maneira particular, né, pela qual, por exemplo, uma mãe ou um pai deve se sentir em relação aos seus filhos. Isso, num certo sentido, é libertador, na medida que, por exemplo, pode mitigar, né, a sensação de culpa que eventualmente um pai ou uma mãe sente por não se sentir daquela maneira que é socialmente esperada. Claro que você pode dizer, bom, mas a gente espera, né, do pai, da mãe, que pelo menos ele vá cuidar, né, dos seus filhos que estão, né, sob sua responsabilidade.
Sim, isso não está sendo negado, mas o ponto que está sendo chamado a atenção é que há uma infinidade de maneiras de você velar, né, ou zelar pelo bem-estar daquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. E talvez elas sejam igualmente, né, boas. E aí, nesse sentido, apontar para a maneira particular como na nossa sociedade se espera, né, que se crie uma criança e dizer que isso é socialmente construído, abre, né, a oportunidade ou a possibilidade de que se pense maneiras diferentes. Mas a gente pode ir até mais fundo, né, nessa discussão. Que pais e mães, por exemplo, sejam responsáveis pelos seus filhos, isso também, num certo sentido, é uma construção social. Eu não estou defendendo isso, mas se a gente olha, por exemplo, o que o próprio Platão defendeu na República, ele dizia, na verdade, que as crianças deveriam ser, né, de responsabilidade da sociedade como um todo, não daqueles, né, que trouxeram, né, aquela criança ao mundo, né, o pai ou a mãe, no sentido aqui biológico. Então, a sociedade é que, num certo sentido, como um todo, é que deveria, né, ser responsável pelas crianças. E ele defende isso porque ele acha que, sendo assim, né, o vínculo da criança com a sociedade seria mais forte do que o vínculo com, né, a família biológica. E isso, para a saúde do tecido social, seria bem melhor. Claro que isso pode ser discutido, mas o ponto que eu estou querendo chamar a atenção, né, não estou defendendo a posição do Platão aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é que não só, né, a ideia de pai e mãe, né, são construídas socialmente, mas até mais do que isso, né, a ideia de que pai e mãe são os responsáveis pelas crianças, né, que essa é uma norma, né, a qual nós estamos de fato submetidos, a nossa sociedade é assim, né, dá uma certa centralidade à noção de família biológica. E isso é também, né, socialmente construído. Poderia ser muito bem diferente. Então, trazer isso na discussão, num certo sentido, é libertador, porque nos permite, então, pensar em outras maneiras de ser, em outras maneiras de organizar o nosso tecido social. Não está dizendo que a gente deve fazer, mas que a gente deve pensar, né, em como fazer. Né? Lembra sempre da Hannah Arendt, né? Deveríamos estar sempre pensando, né, no que estamos fazendo. Isso se aplica, então, a todas essas construções sociais que estão por trás, né, do modo como a nossa sociedade está organizada. Um ponto que o Ian Heck está chamando a atenção é que quando a gente diz que algo é construído socialmente, a gente está, né, dizendo que aquilo não era inevitável. Aquela realidade ela é contingente, ela não é necessária, ela poderia ser diferente, ela não é implicada, né, pela natureza das coisas. Quer que esteja, por exemplo, na biologia do ser humano, não dita, né, que o papel do pai ou da mãe tem que ser este ou aquele, ou mesmo que eles é que deveriam ser responsáveis, né, os pais biológicos responsáveis pelo cuidado da criança. Como já disse, talvez, né, como Platão sugeriu, a sociedade como um todo é que deveria ser responsável pelos cuidados da criança. Então, as características biológicas do ser humano não ditam isso. Né? Então, por isso mesmo está em questão. Mas um outro ponto que o Ian Hank vai chamar a atenção, bom, tem muita coisa que é construída socialmente, mas a gente não vai apontar para elas todas e dizer, isso é construído socialmente. Então tem um certo pano de fundo que parece que está presente e que dá sentido, né, a essas afirmações. E a outra suposição, ou seja, quando que a gente chama a atenção, né, para dizer que algo é construído socialmente? Normalmente, quando aquela realidade ela é, de alguma maneira, prejudicial, né, para um determinado grupo de pessoas. Ele vai dizer, aí faz mais sentido ainda, né, que a gente chame a atenção para que se crie, né, essa consciência de que há alternativas e que a gente pode, então, acabar, né, com essa realidade que, de alguma maneira, está sendo opressora, né, para algumas pessoas. Como no caso mais específico que ele acabou de citar, né, essa ideia de que tem uma concepção muito estreita, né, do que é ser mãe. Isso acaba, então, oprimindo, né, as mães em particulares. E uma vez que você identifica que aquilo é uma construção social e que há várias maneiras possíveis
de você ser mãe de uma maneira que zele de um modo adequado pelo bem-estar da criança, isso é bastante libertador, né, como ele diz. E claro, uma outra suposição, então, é que essa realidade, tal como ela está configurada agora, né, é uma que, se nós dispuséssemos dela, né, a gente ficaria melhor, né, dessa realidade. Então, são essas três suposições que ele está dizendo que parecem estar presentes quando a gente identifica, né, algo como sendo, então, construído socialmente, né? Então, a gente está querendo dizer que aquilo não é inevitável, a gente, ao mesmo tempo, está apontando, ó, tal como está, é ruim, e a gente estaria muito melhor, né, numa situação muito melhor, se modificássemos, né, essa realidade tal como ela se encontra. No caso do gênero, o caso mais clássico, onde isso pode ser, né, facilmente apresentado, né? Tanto a Teresa Marx chama atenção para isso, esse exemplo. No livro de Ian Hacking também aparece, e o próprio Boghossian também no texto dele vai mencionar isso, né? Então, muitas feministas vão justamente sustentar que, né, as relações, né, que estão por trás da noção de gênero, elas são contingentes, elas não são mandatórias, elas não se seguem novamente as características biológicas, né, que estão atreladas ao ser humano. As noções de gênero não se seguem dela, né? Por isso mesmo são categorias, então, que muitos vão defender, categorias, então, que são sociais, tal como a gente encontra na nossa sociedade. Aqui estou falando das sociedades na qual nós nos encontramos. Brasil, por exemplo, e outras sociedades do mundo ocidental. São opressoras, né, as categorias de gênero, são ruins, então, torna a vida, por exemplo, de muitas mulheres bastante ruim, e seria muito melhor se a noção de gênero ela fosse reestruturada, se aquelas normas que normalmente estão associadas ao que é ser, né, uma mulher, ela fosse reestruturada para que justamente as opressões e todas as outras características ruins que estão associadas, né, ao ser mulher fossem retrabalhadas e reconstruídas de uma outra maneira, de tal modo que essa opressão e essas outras características ruins fossem debeladas, né? Então, seria um caso clássico em que apontar, né, para o gênero e dizer isso é construído socialmente satisfaz aquelas três características, né, que Johan Hack chamou a atenção. Muita gente achava, né, a discussão já correu bastante dos anos 50 para cá, mas imagine então nos anos 50 que não se fazia, inclusive, a distinção, né, entre sexo e gênero. Então, apontar para o gênero e dizer, por exemplo, isso é construído socialmente, tendo esse pano de fundo em que se achava que era inevitável, né? Então a ideia é justamente, não, na verdade pode ser evitado, né? Esses comportamentos, essas normas que estão atreladas, né, ao ser mulher, ao ser homem, isso pode ser modificado. A ideia de que é ruim, né? Então isso é algo que justamente as feministas trouxeram, né? Isso é muito opressor. E a ideia de que, bom, podemos pensar, né, os gêneros de uma outra maneira, justamente porque é uma construção social, a gente poderia estar numa situação melhor, né, se as normas que estão por trás das noções de gênero fossem, então, modificadas. O pensar em mulheres refugiadas, esse é um exemplo que Ian Hack traz à tona, porque ele quer fazer uma distinção. Às vezes, a construção social, ela se aplica às pessoas, por exemplo, ou as categorias, como no caso, por exemplo, de gênero, que a gente acabou de ver, mas às vezes ela se aplica à ideia que a gente tem acerca das coisas. Então, por exemplo, que haja mulheres refugiadas, ninguém vai ter dúvida de que isso é um fenômeno social, porque você precisa ter nações, em primeiro lugar, que é um fenômeno social, para que você possa ter pessoas que sejam refugiadas, né? Então, mulheres refugiadas dependem, né, de uma série de fenômenos sociais, pessoas que em algum país, em alguma nação, foram perseguidas, né, por alguma razão. Então, esses são fenômenos sociais, né? Essas pessoas se viram com a necessidade de fugir e pedir, né, asilo ou então abrigo em uma outra nação. É algo que é ruim, obviamente, para essas pessoas que têm que sair do seu país, e é claro que elas estariam, né, numa situação muito melhor, né,
se elas não precisassem, né, ter fugido das suas nações. Então é claro que se a gente pensa então, né, o X, né, que é aquilo que a gente está dizendo, isso é construído socialmente. São as mulheres refugiadas, as pessoas concretas, né? Então é óbvio que 1, 2 e 3 é satisfeito, né? Não é inevitável, né? Poderia ter sido evitado. É ruim, essas pessoas estão numa situação ruim, inegavelmente. E 3, bom, elas estariam melhor se elas não precisassem, né, ter sido pessoas que são refugiadas. Então, nesse sentido, o que o Henrique está chamando a atenção é que não faz nenhum sentido aqui dizer que isso é construído socialmente, porque é óbvio, a gente está falando aqui só de fenômenos que são sociais em natureza, né? Mas, no entanto, ele vai chamar a atenção. Nesse caso, quando a gente diz, né, quando ele lê o trabalho, né, da pessoa que defendeu, né, que mulheres refugiadas é construído socialmente, o que estava sendo defendido não é que as pessoas, né, ou, né, a situação de ser, né, uma mulher refugiada é construída socialmente, mas que a ideia de mulher refugiada é construída, né, socialmente. Então, a maneira pela qual se pensa isso é que seria, então, construído socialmente. Porque aí sim vale a pena chamar a atenção, porque há maneiras diferentes de você pensar, né, o que é e o que não é uma pessoa refugiada. Porque é uma maneira de você classificar, né, essa pessoa, e isso vai ter, inclusive, consequências para essa pessoa, né? Como ele vai dizer, a maneira pela qual a gente pensa, né, a ideia de mulher refugiada, ela está associada àquilo que ele chama de uma certa matriz social. Então, os conceitos que a gente usa para poder classificar as pessoas têm uma certa materialidade, porque ele habita, né, uma matriz social que envolve uma série de instituições. Instituições legais, instituições de alfândega e várias outras que vão, em grande medida, por exemplo, os programas de apoio também, né, a pessoas refugiadas, pode ter mais ou menos programas, ou pode ter nenhum programa, né, a pessoa é aceita como refugiada num outro país, mas não tem absolutamente nenhum programa de assistência naquele país para aquela pessoa naquela condição, ou há vários programas, há várias condições legais que a pessoa precisa atender, né, então não é qualquer circunstância em que a pessoa foge do seu país ou por qualquer motivo que ela vai ser aceita em outro como sendo refugiada ou não. Então veja que há uma grande margem aqui de várias possibilidades e por isso mesmo que a ideia de uma mulher refugiada ela é construída socialmente porque ela pode ser realizada, né, de diferentes maneiras e ela envolve uma série de instituições. Por isso mesmo que ela, como ele diz, né, ela habita, né, essa ideia, ela habita, né, aquilo que ele chama de uma matriz social. Vai envolver instituições, vai envolver legislação, né, procedimentos, né, de imigração, decisões judiciais e assim por diante. Só que o ponto, por que ele está chamando a atenção para isso? Bom, em primeiro lugar, que ele vai dizer, olha, não era mandatório, então ele está falando dele, enquanto um cidadão, por exemplo, canadense, não é mandatório que a gente pense essas pessoas da maneira como a gente vem pensando. A gente pode, inclusive, reorganizar as nossas instituições. Muita gente pode pensar, né, enfim, que era natural pensar das pessoas refugiadas, das mulheres refugiadas, de uma determinada maneira. E ele está dizendo, bom, há várias opções, porque essa matriz social, justamente, né, que abriga esse conceito, pode ser modificado. Então, a vida dessas pessoas vão acabar sendo modificada conforme a gente mude essa matriz. Mais pessoas poderiam ser aceitas nessa categoria, por exemplo, de mulher refugiada, conforme a gente mude a legislação do que é considerado refugiado ou não, por exemplo. E também com respeito aos programas, né, que existem no país para dar assistência, né, a essas pessoas. Então, essas classificações elas têm, né, implicações materiais profundas na vida dessas pessoas. E aí, por isso mesmo, agora sim, no segundo sentido, a gente vai poder dizer que como a categoria, né, o conceito, na verdade, de, né, mulheres refugiadas é construída socialmente. Não era inevitável, né, para ele, canadense, pensar, né,
de uma determinada maneira acerca das mulheres refugiadas, como eu acabei de dizer, né, várias possibilidades, e trazer isso à tona é justamente o que faria com que eles, né, cidadãos canadenses, mas nós também aqui, enfim, pensando sobre o mesmo assunto, né, pensemos sobre esse conceito. Surge então a possibilidade, bom, podemos pensar em outras maneiras de pensar em refugiados, podemos ampliar a possibilidade de pessoas que vão ser abrigadas, né, pelo conceito de refugiado, e podemos pensar, né, em como dar assistência a essas pessoas. Isso vai ter impacto na vida dessas pessoas. E esse é o ponto que ele vai chamar a atenção, né? Agora sim, né, é crucial a gente ter isso em mente, porque diferentemente, por exemplo, de uma pedra que é completamente insensível ao modo como nós a classificamos, as pessoas elas são sensíveis ao modo como nós as classificamos. Então, na medida em que você tem uma certa categoria que se aplica a pessoas, as pessoas podem se ajustar ou não a essa categoria. Então, isso tem um impacto sobre o comportamento das pessoas. Então, ele chama esses conceitos de conceitos interativos, né? Porque como ele tem impacto material sobre a vida das pessoas, as pessoas podem ajustar os seus comportamentos para, né, que ela caia ou não caia, né, sobre o conceito, dependendo das consequências que ela vislumbra, né, acerca de ser vista ou não ser vista, né, segundo aquele rótulo ou segundo, né, aquele conceito. Então, algumas pessoas podem ajustar o seu comportamento para ser vista, por exemplo, como uma refugiada. Né? Por exemplo, de outro modo, ela nem conseguiria entrar, por exemplo, no Canadá, ou nem conseguiria permanecer no Canadá se ela não atende, né, os critérios que fazem parte ali do ser, né, uma mulher refugiada. Então isso é interessante porque ele vai dizer, olha, num certo sentido, voltando, né, ao nosso tema da construção social, o conceito de construção social, ou seja, a ideia que a gente tem acerca de mulheres refugiadas é construído, porque tem uma matriz social por trás desse conceito. Essa matriz social, ela poderia ser arranjada de uma outra maneira, então tem várias opções que a gente precisa trazer à tona, justamente para poder pensar o modo mais adequado de articular esse conceito. Mas, num segundo momento, a gente pode dizer que agora sim há um sentido em que as pessoas elas mesmas estão sendo construídas, uma vez em que, ao aplicar esse conceito a essas pessoas vão ajustar, né, o seu comportamento àquelas categorias. Né? Então, o conceito, né, acaba tendo um efeito sobre o comportamento da pessoa. E a gente vai ver em alguns outros casos também, que a Teresa Marques trouxe para a gente, no verbete dela, isso acontecendo. Né? A ideia, então, é de que conceitos, o modo como conceitos são aplicados a indivíduos, acaba interagindo com as pessoas, acaba afetando o comportamento dessas pessoas, e por isso a gente pode dizer que as pessoas, em certo sentido, estão sendo então construídas pela atividade social, já que a criação do conceito é uma atividade social, o modo como esse conceito está arranjado, não todos, pelo menos esse em particular que a gente está discutindo agora nesse exemplo, né? Então, Ian Heck trouxe para a gente, né, de mulheres refugiadas. Uma vez que ele é construído socialmente, a gente pode, na medida em que ele afeta o comportamento e a experiência, né, dos outros indivíduos, a gente pode dizer que essas pessoas, né, estão sendo construídas socialmente. Então, essas pessoas, inclusive, elas não, em outras circunstâncias, né, elas não se viriam, né, como mulheres refugiadas. E de um modo particular, né, do modo como naquela sociedade, né, no Canadá, já que o Ian Heck está falando de lá, no modo como eles estão concebendo o que seja, né, uma mulher refugiada. Isso vai impactar a experiência que essas mulheres que são refugiadas têm, porque elas vão passar a se ver conforme, né, esse conceito foi estruturado nessa sociedade. Então, isso vai afetar a experiência dessas pessoas. Elas vão se ver como sendo um tipo particular de pessoa, né, em função disso. Então,
Por que é importante, né, apontar para essa evitabilidade, né, quando a gente diz que algo é construído socialmente, a gente está dizendo, né, implicitamente, olha, essa realidade ela é evitável, essa realidade é contingente, essa realidade poderia ser diferente, né? Com que mulheres tentam fugir em determinadas circunstâncias, isso não é, obviamente, inevitável, né? Agora, poderia, né, claro, parecer ser inevitável classificá-las de uma determinada maneira, né, como eu vinha dizendo, né, poderia parecer para muitos canadenses que é inevitável, né, classificar essas pessoas como sendo mulheres refugiadas. Como eu já disse, várias coisas nessa matriz social podem ser modificadas, seja para ampliar as pessoas que vão ser abrigadas por esse conceito, seja também para ampliar, né, serviços que vão ser serviços sociais, né, que vão ser oferecidos a essas pessoas. Mas a própria ideia também de apontar para um grupo de pessoas, né, e dizer vocês são mulheres refugiadas é algo que pode estar em questão aqui também, se a gente pensa, né, em um processo por meio do qual você vai, na verdade, integrar essas pessoas que estão vindo de fora, ter essa categoria muito marcada, muito claramente marcada, pode ser, na verdade, um empecilho, né? Então, são pessoas que estarão com seu rótulo ali constante, né? Bom, mulheres refugiadas ou refugiados em geral, né? Isso pode ser, na verdade, um dificultador, né, para que essas pessoas sejam integradas à sociedade. Esse é o ponto que o Ian Heck está querendo chamar a atenção. Embora, bom, elas fugiram de um país, então, no certo sentido, é inevitável classificá-las, né, como mulheres refugiadas. Ele está dizendo, não, a maneira como nós vamos pensar essas pessoas, né, está em aberto. Né, e é justamente por isso que a gente precisa chamar a atenção para o fato de que isso é construído socialmente. Né? Então, essa seria a sua principal razão, né? A principal razão para a gente chamar a atenção quando nós dizemos que algo é construído socialmente. Então tem essa condição prévia que o Ian Heck vai chamar a atenção, que parece estar presente, né, quando a gente faz essa discussão, ou seja, pessoas estão tomando isso como certo, né, ou seja, tratar essas pessoas que por alguma razão fugiram dos seus respectivos países, né, como refugiados, e não tem outra maneira da gente tratar essas pessoas ou classificar essas pessoas. No atual estado de coisas, isso é tomado como certo, né? Ou como nos anos 40, 50, quando começa a discussão acerca de gênero, né? A gente, bom, que o gênero feminino desce daquela maneira, isso é, bom, óbvio, dada, enfim, as diferenças biológicas, né? Então isso é tomado como certo. Então esse é um pano de fundo que parece estar presente, e que é justamente isso que está querendo ser desconstruído, né, quando a gente aponta para algo e diz, bom, isso é construído socialmente. Parecia ser inevitável, então o ponto é justamente dizer o contrário, é evitável, né, ou seja, é contingente, não se segue da natureza das coisas, mas o Ian Hack vai dizer, olha, se não tem esse pano de fundo, por que ele está dizendo isso? Porque ele não está defendendo um construtivismo social global. A gente vai ver que o construtivismo social global, algumas versões, elas têm várias consequências, enfim, que são indesejáveis. Ele está sustentando a ideia de que a gente vai aplicando o conceito, né, caso a caso, e ele está identificando as circunstâncias em que seria razoável, né, você apontar para algo e dizer, olha, isso é construído socialmente. Então você está tentando mostrar, né, que uma determinada realidade que foi tomada como certa e inevitável, no fundo, ela nem é certa, nesse sentido de que é inevitável, e mais do que isso, há possibilidades, né, de modificá-la. Então, por exemplo, ele vai dizer, apontar para dinheiro e dizer, olha, isso é construído socialmente, é uma banalidade, isso não está em discussão. Todo mundo sabe que sem o comportamento de trocas, por exemplo, que é um comportamento social, não faz o menor sentido falar em dinheiro. Contrato, a mesma coisa, monarquia britânica. Então, são coisas que ninguém duvida
que obviamente são realidades sociais, são construídos socialmente. Então não faz o menor sentido você ficar apontando para o dedo e dizer, olha, isso aí é construído socialmente. Bom, e daí, né? O que se segue? Absolutamente nada de muito interessante. Então, um ponto que ele está chamando a atenção é que a gente tem que fazer, a gente faz, ou ele está sugerindo, né? A gente faz, e talvez devesse fazer, um uso mais informado da aplicação do conceito de construção social, que é justamente aquelas realidades que a gente quer, de fato, desconstruir, né, a maneira como ela veio sendo pensada, né? Então, se era pensada como inevitável e como se seguindo na natureza das coisas e gera um certo malefício para um grupo de pessoas, então, nesse momento, aí sim faz todo sentido dizer que isso é, então, construído, né, socialmente. Então, por exemplo, dizer que a nação do Japão é construída socialmente é uma trivialidade, né? Todo país é construído socialmente. Então, não tem nada de informativo aqui acerca dessa afirmação. Mas aí ele vai dizer, olha, mas se a gente diz que a ideia do Japão, por exemplo, como a gente muitas vezes ouve como sendo uma sociedade tradicionalista, aí isso sim pode ser construído socialmente, porque talvez ela não seja mais, ou nunca foi, na verdade, enfim, pensando aí nos últimos 50, 60 anos, ela já não é mais uma sociedade tradicionalista e a gente tem uma imagem muito errada de como que é. Então não é inevitável pensar o Japão como sendo tradicionalista. Obviamente não é a economia da Suécia, né, um outro exemplo que ele dá, dos anos 2000, que é construída socialmente. É óbvio que a economia, enquanto então relações comerciais, né, relações de trocas entre pessoas, isso é, em um certo sentido, construído socialmente. Né? Você tira as pessoas, a economia não existe. Né? Não existe economia sem trocas, né? Sem trocas que vão envolver, então, agentes econômicos que podem ser até jurídicos, certamente, mas que estarão por trás ali desses agentes jurídicos, enfim, pessoas físicas também. Então, é claro que isso é socialmente construído. Agora, a ideia, por exemplo, de que o déficit do governo é algo ruim, por exemplo, que ameace a saúde financeira da nação como inevitável, ele não está falando aqui do debate econômico que há entre economistas, mas do imaginário, né, da ideia que está presente no imaginário das pessoas, né? Então tem sempre aquela imagem, né, de fazer aquela comparação da economia, né, de uma casa com a economia, né, do Estado. Então, se você pessoalmente, né, na sua casa está em dívida, isso é algo ruim. Então, se o Estado tem dívida, tem déficit, então isso obviamente vai ser algo ruim. Né? Então, essa ideia, né, que faz parte já um certo imaginário da população, como algo então que parece ser quase inexorável, você não tem outra maneira da gente pensar o déficit a não ser como sendo algo, né, ruim. Ele vai dizer, isso sim é algo que vale a pena chamar a atenção e dizer, bom, as pessoas vieram a pensar dessa maneira acerca da economia e do déficit em particular, em função de um processo social, né, cultural bem particular, e chamar atenção para isso, para justamente apontar que essa maneira de pensar o déficit não é inexorável, ela é evitável. Keynesianos, por exemplo, vão dizer que o déficit em muitas ocasiões pode ser benéfico, né? Mas o ponto que ele está chamando a atenção é no meio social, né, no modo como isso está impregnado no imaginário social, vale a pena chamar a atenção, sim, e dizer, olha, essa maneira de pensar acerca do déficit, ela é construída socialmente, há outras maneiras da gente pensar acerca do déficit. Né? Então, é evitável. Bom, agora vamos tentar botar um pouquinho de ordem, né, digamos assim, no terreno e falar um pouco de algumas acepções, né, de construção social. Então, e aqui eu já estou ancorado mais no texto da professora Teresa Marx. Ela vai fazer essa distinção, né, entre construtivismo causal e um construtivismo, né, que a gente chama de constitutivo. Construtivismo causal é uma tese mais fraca, talvez por isso mesmo até ela possa ser mais amplamente aplicada, mas a ideia é de que dizer, olha, uma certa atividade humana, ela vai ser, né, responsável por trazer à tona, né, certos fatos, por mantê-los
Então, por exemplo, pânico bancário, que é uma atividade humana, ela pode acentuar, né, uma determinada realidade, que é uma crise financeira, e a outra que seria a baixa confiança, né, no sistema bancário. Então, há um sentido claro aqui em que esse fato, né, a crise financeira, e esse outro fato, né, a baixa confiança no sistema bancário, ele é criado, né, por uma atividade humana, que seria justamente o pânico, né, bancário. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que ele foi, esses fatos, né, a crise financeira e a baixa confiança no sistema bancário, eles foram, né, construídos causalmente por atividade humana. A ideia do construtivismo, que a gente vai chamar de constitutivo, é dizer que certos tipos de fatos são constituídos, né, pela atividade humana. Não é dizer só que eles foram causados. E qual que é a diferença? Esse que é o ponto importante, por isso que a gente diz que o constitutivo normalmente ele é mais forte que o causal. Quando eu digo que um certo fato ele foi trazido à tona, né, enfim, por atividade humana, eu deixo aberto ainda a possibilidade, outras coisas poderiam trazer esse mesmo fato. Então, talvez, por exemplo, uma crise financeira poderia ocorrer em função, sei lá, de um maremoto que vai ter uma série de consequências em uma série de atividades humanas, claro, mas que por sua vez vai causar uma crise financeira. Então, esse mesmo fato, né, a crise financeira, ele poderia ter sido, lá na origem, acarretado por um fenômeno que não é ele mesmo atividade humana. Então, quando eu falo que algo é construído causalmente, eu deixo aberto a possibilidade que essa realidade que foi trazida à tona de fato pela atividade humana poderia ter sido trazida à tona, né, por outra coisa que não a atividade humana. Agora, quando eu digo que algo é constitutivamente, né, construído pela atividade humana, então eu estou dizendo algo muito mais forte. Estou dizendo que se não fosse pela atividade humana, esse fato, essa realidade, ele nem mesmo existiria. Não haveria outra coisa, né, que iria produzir essa realidade. Ela vem com um exemplo bem banal, mas a gente tem outros exemplos, mais interessantes, mas a ideia de que, por exemplo, o código de uma estrada ele é constituído por uma convenção acerca, né, da circulação das rodovias, né, que a gente tem vigente numa determinada área. Se não fosse por essa convenção, o código da estrada não seria aquele que ele é. Então, não tem outra coisa que poderia causar isso, né? Enfim, não tem fatos naturais que vão fazer com que uma estrada receba um determinado código. A única coisa que faz com que uma estrada receba um determinado código é uma convenção social. Então, aqui, de fato, a gente tem um sentido mais forte, porque só a atividade humana explica, né, por que uma estrada venha receber um determinado código. Diferente da situação anterior, né, uma crise financeira poderia, sim, ser acarretada, ser produzida, né, por fenômenos, enfim, da própria natureza. Uma grande catástrofe natural pode provocar uma crise financeira. Não precisa ser só o pânico bancário, que é uma atividade, claro, que é um fenômeno humano causando uma crise financeira, mas a crise financeira poderia ter sido causada por outras coisas. Aqui não, né? O código de uma estrada, só uma convenção social vai trazer isso à tona. A mesma coisa acontece com o gênero, né, também. Se a gente pega, por exemplo, a definição, tal como a Sally Haslanger vai oferecer, fica claro que ela está dizendo que não apenas a atividade humana está criando, né, o gênero, está causando, e que outras coisas poderiam, né, outras coisas naturais, será que poderiam criar também essa maneira, né, de conceber o gênero? Ela vai dizendo, não, na verdade, está por trás da noção de gênero é uma série de normas e de convenções sociais que vão ser associadas, né, a uma pessoa que está marcada, né, por exemplo, pelo sexo feminino ou pelo sexo masculino, né? Então, como ela vai dizer, essa é uma mulher, se, somente se, essa é uma pessoa qualquer, está subordinada sistematicamente em alguma dimensão econômica, política, legal, social, e essa pessoa está marcada
como objeto desse tratamento em resultado de características físicas observadas ou imaginadas que se assumem ser indícios, né, do seu papel biológico reprodutivo feminino. Um ponto que ela está chamando a atenção, né, que você tem um conjunto de normas, né, que vão fazer com que essa pessoa que está marcada, né, de uma determinada maneira vai ser, né, tratada, né, segundo essas normas. E isso é constitutivo, né, do que é, por exemplo, ser mulher, né? Então, o gênero aqui ele é constituído por normas sociais. Não tem aqui outra coisa, né, que poderia trazer à tona, né, o gênero, como no caso da crise financeira. Então, essa é uma distinção importante, porque a gente tem aí dois sentidos diferentes de construtivismo, um que é mais fraco, o outro que é mais forte, mas é importante ter claro todos os dois, porque em alguns casos faz mais sentido dizer que o que se tem é um construtivismo causal, em uma determinada circunstância, em outros casos que você tem algo mais robusto, seria então aquilo que a gente chama de um construtivismo, né, constitutivo. Uma outra distinção, né, que já apareceu, né, a partir da nossa discussão feita, né, a partir do Ian Hacking, é que o construtivismo, né, social ele pode ser aplicado tanto a ideias ou representações, né? Então ele fez essa discussão, ele estava aplicando o construtivismo social à ideia, né, de mulheres refugiadas inicialmente, para poder depois, inclusive, dizer é porque a ideia de mulher refugiada é construída socialmente e isso interage com pessoas particulares, e essas pessoas particulares depois, né, poderão ser ditas também, em um certo sentido, serem também construídas socialmente. Mas a gente precisa distinguir essas duas coisas, né? A ideia de construção social aplicada a ideias ou representações ou crenças, né? E, por outro lado, né, quando o construtivismo ele é aplicado a objetos, né? Lembra que tem gente que vai sustentar que fatos, que quarks, por exemplo, né, uma partícula subatômica, ela é construída socialmente, né? Ou o próprio gênero também, né? Não está falando do conceito que eu tenho de gênero, mas a própria classe, né, gênero é construída socialmente. Então aqui eu estou aplicando não a ideia ou a representação que eu tenho do gênero, mas eu estou aplicando ao próprio gênero, a própria categoria ou a própria classe que reúne, né, uma série de pessoas, estaria aplicando, né? Então a gente precisa distinguir também se a gente está aplicando, né, o construtivismo social ao modo como a gente pensa as coisas ou se a gente está aplicando as próprias coisas, né? Então, as duas afirmações podem ser feitas e são feitas. E os argumentos para poder defender, né, um ou outro caso são diferentes, por isso que a gente precisa ter claro essa diferença. Será que quando eu estou dizendo que algo é construído socialmente, eu estou falando da ideia, da representação, né, do modo como nós concebemos aquilo, como o Ian Hack já chamou a atenção. Inclusive, o modo como a gente pensa acerca, por exemplo, de mulheres refugiadas poderia parecer inevitável. Por isso que era importante chamar a atenção. Esse modo pelo qual a gente vinha pensando essas pessoas não é inevitável. Então, é importante chamar a atenção para que isso seja, né, considerado como socialmente construído. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, bom, olha, as pessoas elas mesmas, né, os objetos, né, os seres particulares, né, em concreto, né, eles mesmos são construídos socialmente, seja no sentido causal, seja no sentido, né, constitutivo. Então isso é interessante, porque aqui eu estou dizendo, olha, esse construtivismo aqui que está sendo aplicado a ideias e representações, ele pode ser tanto causal quanto constitutivo, e a mesma coisa, né? Quando eu aplico a objetos, né, também pode ser o causal ou o constitutivo. Então, aquela distinção que a gente viu alguns minutos atrás vai se aplicar aqui a qualquer um dos dois casos. Bom, no texto do Boghossian, ele vai fazer uma distinção um pouquinho diferente, mas que ela é muito próxima dessa que aparece no texto da Teresa Marx, né, que ela faz entre construtivismo de ideias ou representações e construtivismo objetual. Então ele vai dizer que esse, né, que está sendo chamado de ideias ou representações, a gente poderia também chamar de um construtivismo social epistêmico. Por que epistêmico? Né? Porque diz respeito às nossas crenças, nossas representações, ao modo como nós pensamos acerca das coisas. Então é importante, muitas vezes, a gente chamar a atenção
A maneira pela qual nós estamos pensando acerca de algo não é inevitável. É que a gente poderia pensar acerca dessa realidade de uma maneira diferente. As crenças, né, que a gente tem acerca dessa realidade poderiam ser outras, né? Uma outra maneira, né, de pensar o construtivismo, né, objetual, uma outra maneira de se referir a ele, é chamá-lo, então, como o Bogocha, no texto dele vai chamar de construtivismo social, né, ontológico. E aí fica claro, né, ontológico, a gente está falando das coisas, não da maneira como a gente pensa as coisas. Então essa aqui é a distinção aqui que no fundo está sendo feita, né? Construtivismo aplicado à nossa maneira de pensar, às crenças que a gente tem, por um lado, ou construtivismo aplicado às próprias coisas. Por que é importante chamar a atenção para essa diferença, né? Isso o Bogossian vai trazer no texto dele, né? Porque ele vai dizer, olha, se a gente tem uma ideia e uma crença que agora está claro para a gente que não era mandatório a gente pensar daquela maneira, né? Ou seja, ela é construída socialmente, né? Então, se a gente abre mão dessa crença ou abre mão dessa concepção que a gente tinha, a gente não vai estar infringindo, né, nenhum princípio da racionalidade. Em alguns casos, por exemplo, eu abrir mão de uma determinada crença, se eu tenho evidência favorável a ela, eu simplesmente abro mão dela porque eu quero, isso parece ser uma infração, né, da racionalidade. Então, se eu tenho muita evidência, por exemplo, de que as vacinas, por exemplo, são eficientes, e agora a gente já tem evidência suficiente para poder dizer que as vacinas são suficientes, e aí eu digo, mas eu não quero acreditar nisso, eu não vou acreditar nisso, porque talvez me interesse, por alguma razão, né? Eu quero se sentir identificado a um determinado grupo de pessoas, né? Enfim, que não defendem ou que são contrários à vacina, não quero abandonar essa crença, né? Então isso vai me constranger, né? Se eu tenho essa evidência, e vamos supor que de fato eu li várias notícias de jornais, conversei com médicos e especialistas, né? E todos eles me garantiram, né? E eu vi também os resultados, enfim, muitas pessoas, menos pessoas estão morrendo depois que a vacinação começou a acontecer. Então, se eu abandono uma crença como essa, eu estou infringindo um princípio de racionalidade porque eu estou indo contra, né, as evidências. Mas em relação às crenças que, por alguma razão, elas foram, né, inculcadas por um processo, né, de socialização, e a gente detecta isso e identifica agora e diz, olha, essas crenças, então, essas específicas, elas foram construídas socialmente. Ou você poderia não tê-las, né? E você não vai infringir nenhum princípio da racionalidade quando você abandona essas crenças. Isso é o que acontece, por exemplo, com os estereótipos, né, maléficos com os quais a gente lida o tempo todo e dos quais a gente gostaria, né, de se libertar, né? Então, estereótipos associados, por exemplo, ao gênero, associado, por exemplo, à raça. A gente gostaria justamente de se livrar desses estereótipos e não vai causar, né, nenhum constrangimento em relação à racionalidade. Muito pelo contrário, né? A gente tem, inclusive, o caso é tão marcante, né, dos estereótipos, né, que eles é que são contrários à evidência, e mesmo assim eles permanecem, para a gente ver como que há certos fatores sociais que muitas vezes eles sobrepõem à evidência. A gente viu isso na discussão com a Miranda Fricker, né? Não lembram? O modo como a gente avalia o testemunho dos outros é afetado, né, pelos estereótipos, né? Mesmo quando a gente já tem evidência que é contrária aos estereótipos, eles continuam ali atuando justamente por conta, né, desses fatores sociais e nos pressionam, né, em sociedades estruturalmente desiguais, nos pressionam, né, a manter esses estereótipos. Mas uma vez que a gente identifica, olha, isso é uma construção social, isso não é inevitável, isso pode ser modificado. Então fica claro que abandonar essa maneira de pensar, né, acerca de um grupo de pessoas, né, essas crenças, elas não vão, então, abandonar essa maneira de pensar não vai, obviamente, constranger em um princípio de racionalidade.
E a mesma coisa também acontece, né, quando a gente identifica que um certo objeto, né, uma certa entidade é construída socialmente, a gente pode concluir, bom, também a gente poderia passar sem ela, sem constranger, né, qualquer princípio que a gente, enfim, ontológico, isso não vai entrar em tensão com nenhuma realidade aí existente, né, coisas que existem na natureza não vão entrar em conflito, né, com isso que está sendo, né, identificado, né, então, como construído socialmente, e a gente poderia, então, abrir mão. Né? Então, podemos abrir mão, por exemplo, de convenções, de normas que estão por trás da noção de gênero. Isso não vai, obviamente, entrar em conflito com o nosso código genético, por exemplo. Então, nada vai acontecer nesse sentido. Então é importante chamar a atenção para esses aspectos, para ter no horizonte as possibilidades que se abrem, né, uma vez que você identifica que algo então é construído socialmente. Bom, voltando ao texto da professora Teresa Marques, né, ela vai explorar um pouco o sentido causal. Ela está tentando mostrar como que certos estereótipos, né, bem no sentido até que o Ian Heck chamou a atenção, né, eles vão acabar tendo efeitos causais sobre o comportamento das pessoas. Né, e é bom que a gente esteja atento a isso. É, né, uma vasta literatura empírica, né, como ela chama a atenção, mostrando, né, como que crenças e estereótipos eles influenciam, né, e contribuem causalmente, né, para diferenças de gênero, ou seja, diferentes comportamentos que a gente encontra, então, entre mulheres e homens são explicados justamente em função de crenças e estereótipos, né, que são compartilhados no interior de uma sociedade. E aí o caso que ela mais discute, né, no texto dela é o que ela chama, então, na literatura, na verdade, empírica, né, é chamado de ameaça de estereótipo. Né? Então, basicamente, você tem um estudo, né, que é feito, vários estudos, ela cita que, na verdade, mais de 300 estudos, né, já foram feitos testando, né, a realidade desse fenômeno. E a ideia é basicamente o seguinte, né, se você tem dois grupos, você vai ter o grupo controle e vai ter o grupo onde você quer justamente, né, verificar a atuação do estereótipo sobre o comportamento daquelas pessoas que estão nesse grupo, então, que vai ser testado, né? Então, as estudantes, né, mulheres desse primeiro grupo, que é justamente onde a gente quer testar, né, a condição do estereótipo, é dito a elas, né, a essas mulheres que, olha, a gente vai aplicar, né, um teste de matemática muito difícil que foi justamente preparado, né, para poder testar, né, as suas capacidades em matemática, né? E é salientado também essas diferenças de gênero que normalmente estão arraigadas na sociedade, né? Então, essa declaração ela vai tornar bastante saliente a ameaça do estereótipo de gênero. No grupo controle, se faz algo diferente. Né? No grupo controle, é afirmado, né, para as mulheres, olha, jamais se encontrou, como de fato não se encontrou, qualquer diferença digna de nota, né, com respeito à aptidão matemática entre homens e mulheres. E o resultado, desses testes, né, em comparação, né, o grupo que é testado e o grupo controle, é significativo, né? Um ponto a salientar, né? Os dois grupos, as pessoas tinham médias, enfim, nos cursos de matemática que fizeram. Então, aqui são universitários que já fizeram, enfim, alguns cursos de matemática, né? Eles são basicamente os mesmos, não há nenhuma discrepância, né? Então, isso é importante para que o estudo tenha validade. Mas qual que é o resultado, né? O resultado desse experimento, que como a Teresa Marques já afirmou, né, já foi replicado, tem mais de 300 estudos, mais ou menos apanham a mesma coisa. As mulheres que estavam na condição do estereótipo, elas tiveram um resultado pior do que as mulheres que estavam na condição de controle, onde a ameaça do estereótipo não foi tornada saliente. Ou seja, o que a Teresa Marx está dizendo aqui? Ter tornado saliente para aquelas pessoas acerca de um determinado estereótipo, ao qual, né, essas pessoas estão submetidas, né, então, estereótipo de gênero mulher, né, as mulheres estão submetidas a esse estereótipo,
salientar esse estereótipo na condição do teste afetou o comportamento daquelas pessoas. Enquanto na outra condição, em que não foi trazido à tona, né, essa característica do estereótipo, o comportamento, ou seja, o resultado, né, o comportamento que é o resultado do teste da matemática, foi basicamente o mesmo entre homens e mulheres. Na verdade, as mulheres, pelo que ela relata, saiu inclusive um pouco melhor do que os homens num dos testes, né, que ela está rolando, né. Uma citação que é feita, né, de um dos autores com o qual a Teresa Marx está trabalhando vai dizer o seguinte: olha, a apresentação estándar do teste parece ter suprimido a capacidade das estudantes. Mas quando o mesmo teste era apresentado claramente como tendo o mesmo grau de dificuldade para homens e mulheres, o potencial matemático das estudantes, né, libertou-se. Então, a gente vê num caso aqui concreto como que os estereótipos eles causam comportamento, né? Então, como ela vai dizer, a ameaça do estereótipo de gênero ela causa, né, a piora do desempenho das mulheres no teste de cálculo. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, né, algumas diferenças de gênero, em termos de algumas diferenças do comportamento de gênero, são causadas pelo estereótipo. Ou seja, o estereótipo que permeia a sociedade, em situações em que, inclusive, ele é salientado, ele é trazido à tona, ele vai afetar o comportamento das pessoas, né, que caem sobre aquele estereótipo. É isso que esses testes estão comprovando. Então ele torna-se, né, como ela diz, uma espécie de profecia autocumprida. Eles permeiam a sociedade e quando é tornado saliente, eles mais ou menos constrangem o comportamento para que aquelas pessoas, né, que caem sobre aqueles estereótipos se conformem ao estereótipo, né? Acaba tendo esse efeito causal. Né? As pessoas, como ela diz, vai tender a exemplificar as características associadas, né, ao estereótipo. Em outras condições, se ele não fosse tornado salientes, né, não aconteceria. Né? Então, são falsos esses estereótipos. Né? Em condições normais, as pessoas não, como o grupo controle, né, comprovadamente mostra, né, não há qualquer diferença, né, digna de nota. Então, esse é um caso claro em que a gente vê, né, o estereótipo causando um determinado comportamento, e um comportamento que é prejudicial. A gente volta lá àquelas condições, né, por que chamar a atenção para dizer, né, que algo é construído socialmente? Quando a gente chama a atenção, o pano de fundo é que tem algo ruim acontecendo. Nesse caso, estereótipos, claro, estão causando algo ruim para essas pessoas. E como a Teresa Marx chama a atenção, não vai só afetar, nesse caso específico, né, pensar, né, que mulheres são menos capazes na matemática, não vai só afetar o comportamento delas quando forem fazer um teste de matemática, mas vai afetar decisões que essas pessoas vão tomar para as suas vidas. Né? Explica em parte, por exemplo, porque talvez nas exatas há muito menos mulheres do que homens. Né? Não só o ambiente, né, não é muito hospitaleiro, né, nessas áreas, então as que entram acabam saindo, mas mais do que isso, entra, né, um número muito pequeno, né, proporcionalmente, mas justamente por conta desses estereótipos. Né? E essa é a razão pela qual, né, a gente tem que estar muito preocupado, mesmo nesses casos em que a gente não está falando aqui ainda de um construtivismo, né, constitutivo, a gente não está nem falando aqui das normas, né, que estão por trás, por exemplo, da noção de gênero, a gente está falando dos estereótipos que têm papel causal sobre o comportamento das pessoas. Né? Por que é importante, então, a gente se preocupar aqui com o construtivismo, né, enfim, causal? Vamos, enfim, lembrar da distinção entre o causal e o constitutivo. Né? O constitutivo, a gente diria, como no caso, por exemplo, do gênero, que as normas, né, sociais que estão atreladas, né, a um determinado gênero constituem, né, aquele gênero. No caso aqui do constitutivismo causal, a gente não está falando exatamente do gênero em termos das normas sociais, a gente está falando do papel que um determinado estereótipo que está arraigado na sociedade acaba tendo sobre comportamentos particulares. Por exemplo, a condução, né, teste de matemática, tomada de decisões sobre o que fazer na sua vida e assim por diante.
Agora, outras coisas poderiam causar esses comportamentos. E por isso mesmo é chamado, então, de um construtivismo, né, causal. Né? Outras coisas poderiam, né, ter causado. No caso, por exemplo, do baixo rendimento, lembra que na condição da ameaça, né, do estereótipo, isso causou, né, um rendimento pior, né, das mulheres. Por alguma razão qualquer, vamos supor que elas não tivessem estudado, isso também teria o mesmo resultado. E aí não haveria, obviamente, nenhum tipo de injustiça nisso. Mas quando a gente tem um comportamento que é produzido por um estereótipo, então claramente a gente tem um caso de injustiça, como a gente já tinha visto, por exemplo, na discussão da Miranda Fricker. Né? Então, por isso que é importante, mesmo sendo um construtivismo mais fraco, né, o causal, ele é suficientemente robusto para produzir, né, situações indesejáveis, né, situações ruins. Lembra do Ian Heck chamando a atenção, olha, a gente vai apontar para algo e dizer que isso é construído socialmente quando, né, ele parece inevitável e ele gera malefícios, né, que é justamente o que está acontecendo aqui com esses estereótipos. Parece inevitável no interior, né, da sociedade, pensar de uma determinada maneira acerca das mulheres como sendo incompetentes matematicamente, e isso gera prejuízo. Então é justamente por isso que devemos apontar e dizer, bom, olha, essas realidades são construídas socialmente. Elas poderiam e deveriam, né, nesses casos, trazem, né, malefícios, deveriam ser modificadas, deveriam ser retrabalhadas. Né? Bom, agora a gente vai ver 3 críticas, né, ao construtivismo social, que foram colocadas pelo Boghossian, que são trazidas, né, pela Teresa Marques, e ela mesma responde no verbete dela. É o problema da causalidade retroativa, o problema da coerência conceptual e o problema da inconsistência, né, da teoria. O problema da causalidade retroativa basicamente é o seguinte: olha, os construtivistas, eles dizem que, por exemplo, como a gente veio discutindo, né, a construção social, por exemplo, causou, né, por exemplo, o vir a ser de mulheres e homens. Vamos supor que esse seja o caso. Então, antes de haver o conceito, né, de mulher, não poderia haver, por exemplo, mulheres. Né? Então, ou homens também, né, nesse caso. Mas isso parece absurdamente implausível, vai dizer o Boghossian. Né? Parece razoável que, mesmo diante de termos esses conceitos, né, do que é ser uma mulher ou do que é ser um homem, já havia, né, homens e mulheres. Então, parece que se essa é a conclusão, né, do construtivismo social, então parece que ele tem um problema bastante grave. Né? Então, o argumento dele, né, seria basicamente o seguinte, né? Agora de uma maneira mais passo a passo. Uma categoria X qualquer, por exemplo, ser mulher ou ser homem, ela existiu, né, antes de sociedades que implementaram as convenções, né, com respeito a X. Então, antes mesmo de termos, né, normas sobre como que homens e mulheres devem se comportar, já havia, né, então, homens e mulheres. Nada pode agir, né, retroativamente, porque as causas, né, de X não podem ser posteriores, né, à existência de X. Né? Então, a causa antecede os seus efeitos. Né? Então, aqui não poderia haver um reordenamento temporal. Né? Não tem como as convenções que vieram depois irem lá para trás, né, e causar a existência de homens e mulheres, por exemplo. É isso que ele está querendo sugerir aqui. Pelo que as normas, então, e convenções implementadas por uma sociedade, ou seja, essas normas que estão atreladas, né, à noção de gênero, né, no caso das mulheres, no caso dos homens também, então, essas normas e convenções implementadas por uma sociedade não podem preceder a sociedade que adopta essas convenções. E aí ele conclui, né? Então, se uma categoria X, né, ser mulher, ser homem, existiu antes de certas normas e convenções sociais, então essa categoria não pode ser, né, não pode ter sido construída pelas normas e convenções sociais que se lhe aplicam numa dada sociedade. A conclusão é que ser homem ou ser mulher, por exemplo, não foi construído socialmente. A resposta aqui, na verdade, é muito simples, né, e muito trivial. A categoria de gênero, enfim, ser homem, ser mulher, sim, é construída socialmente. E você deve dizer, você deve negar a primeira premissa, né? A primeira premissa. A categoria, enfim, a categoria de gênero, enfim, de pessoas, né? Ser homem, ser mulher,
não existiu antes de você ter essas normas. Você poderia ter pessoas do sexo masculino, pessoas, enfim, do sexo feminino, mas você não tinha pessoas do gênero feminino e nem pessoas do gênero masculino antes de haver as normas sociais. Porque, inclusive, se a gente entende, né, a construção social aqui no sentido constitutivo, né, então, de fato, sem as normas sociais, você não tem gênero. Então, antes das normas, você poderia ter ser humano. Então, lembra das distinções até que o Locke fez, né? Ser humano aqui pensado biologicamente, claro, existia antes. Poderia até, né, existe essa discussão, né, se o sexo também ele é construído socialmente ou não. Não vou entrar nessa discussão aqui. Você poderia até, independente dessa discussão, ter, então, antes de haver, né, as normas associadas ao gênero, ter, então, pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Mas você não teria mulheres e homens quanto pessoas do gênero mulher e do gênero homem. Então, é falso aqui, trivialmente, é a primeira premissa. Como a Teresa Marques vai sugerir. O segundo argumento é o problema da coerência conceptual, né, que o Boghossian vai dizer, olha, parece que faz parte, né, do conceito de homem e mulher que homens e mulheres, né, são homens e mulheres independentemente de como a sociedade está organizada. É mais uma maneira de tentar reeditar o argumento que a gente acabou de ver, né? Então, de tentar dizer, olha, se a nossa análise está dizendo que homens e mulheres são construídos socialmente, então isso deve estar errado, porque a maneira como nós normalmente pensamos acerca de homens e mulheres é que justamente isso não parece depender do modo como nós vamos organizar a sociedade, do modo como nós vamos instituir, então, normas, né, que vão ser aplicadas a essas pessoas. Esses tipos de pessoas já existiam antes. É assim que a gente pensa normalmente sobre o assunto. Mas aqui a gente pode lembrar do Ian Hacker, justamente, essa é a maneira tradicional em que se pensa sobre o assunto. Mas não é inevitável que se pense acerca desse assunto dessa maneira. E é justamente isso que esses estudos estão trazendo, né? Inclusive dizendo, essa é uma maneira equivocada de pensar, por exemplo, no caso de gênero específico, né? Uma maneira equivocada de pensar acerca de gênero. E a gente pode pensar, isso é muito semelhante ao caso de um sujeito que vai para o médico, por exemplo, e reclama para o médico da sua artrite nos músculos. Veja que essa pessoa tem uma concepção errada acerca do que é a artrite, porque a artrite é uma infecção das articulações, não dos músculos, né? Essa pessoa tem uma concepção, então, errada acerca da artrite. E, bom, teóricos que estão estudando há bastante tempo gênero e, né, defendendo que ele é uma construção social, podem justamente sustentar, né, a concepção que as pessoas têm acerca do gênero está equivocada. Então não tem nenhum problema que normalmente as pessoas pensem, né, que o que é ser homem, o que é ser mulher, é independente do modo como a sociedade está organizada. Elas têm, enfim, simplesmente concepções equivocadas acerca dos gêneros, né? E é justamente isso que os estudos, né, sobre gêneros estão apontando. O problema da inconsistência da teoria, né, que seria o terceiro problema que a Teresa Marx traz, né, que na verdade é a partir, né, do texto do Boghossian, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, tem uma contradição que parece que essas teorias construtivistas vão acabar implicando, né, que é como se elas estivessem dizendo, olha, numa determinada sociedade a gente poderia dizer que se constrói um determinado fato. Uma outra sociedade a gente poderia dizer que se constrói o fato contrário. Mas é impossível a gente dizer que P e não P ao mesmo tempo, né? Então eu não posso dizer que algo é quadrado e não quadrado ao mesmo tempo. A mesma realidade, eu vou dizer que é quadrado e não quadrado ao mesmo tempo. Não faz o menor sentido, isso é uma contradição. Então a gente não poderia dizer, né, que esse algo é quadrado, por exemplo, é uma construção, né, enfim, social, né? Mas aí a resposta da Teresa Marx é chamar a atenção, olha, nesses casos,
Se de fato você tem uma determinada realidade que foi construída socialmente, ela foi construída socialmente numa determinada sociedade. E uma outra realidade foi construída numa outra sociedade. De tal modo que não há contradição quando você faz essa relativização aos contextos, né, às sociedades onde uma determinada realidade foi construída. Então não há essa contradição. Quando você chama a atenção para essa contradição, você está sugerindo que essa construção ela é independente da sociedade, mas é justamente isso que você está dizendo que não é o caso. Ela depende da sociedade, ela é relativa a uma determinada sociedade. Uma vez que você traz isso à tona, não tem, obviamente, nenhuma contradição nesses casos. Então, esse também não é um bom argumento. A discussão do Boghossian, ela fica mais interessante, né, no texto que eu passei para vocês, quando a gente entra agora na discussão da construção social do conhecimento. Há alguns sentidos em que é bastante trivial, né, dizer que o conhecimento ele é construído socialmente, mas vai haver outros sentidos em que não é tão trivial assim. Não é trivial a gente dizer que o conhecimento, né, é construído socialmente, porque ele é produzido, né, colaborativamente. Cada vez mais, né, a gente tem consciência disso. A própria ciência, né, ela é uma organização social, né, uma produção coletiva do conhecimento. Mas quando a gente pensa nos testemunhos e na importância que ele tem, né, na nossa sociedade, a gente começa a ficar isso mais evidente ainda. Uma imagem, né, que a gente já veio trabalhando isso há bastante tempo, né, essa imagem da modernidade como o sujeito que conhece sozinho é algo que a gente vai abandonando aos poucos, né? A gente vai enfatizando o trabalho coletivo, né, que está por trás da produção do conhecimento. Então, inclusive, a epistemologia, né, ela vem sendo, né, num certo sentido, ela vai se movendo de uma epistemologia que era muito individual, focada no indivíduo, e cada vez mais você tem aquilo que a gente chama então de uma epistemologia social, né, que de fato vai pensar na coletividade produzindo conhecimento. Não é só um somatório do que os indivíduos estão fazendo enquanto agentes do conhecimento, mas que eles em conjunto são capazes de produzir, né, conhecimento que isoladamente eles não iriam produzir, né? Então todo é maior de fato do que as partes. Isso é muito saliente quando a gente pensa a ciência, mas quando a gente pensa também nas produções, né, culturais, né? Sempre uma produção coletiva. Mas isso, enfim, não vai ensejar aqui nenhum problema, ou seja, dizer que o conhecimento é produzido coletivamente, chamar isso de construção social não é o que de fato vai causar, né, nenhuma tensão. Isso é aceito por todas as partes atualmente, né? Mesmo quem tem posições, né, mais fechadas em relação ao construtivismo não vai negar esse aspecto aqui do social, ou seja, que o conhecimento ele é uma produção cultural, em grande medida. Também as questões que nos interessam são moldadas, a gente já viu isso na nossa discussão sobre ciência e valores, né? Elas são moldadas pelos nossos interesses, né? Para onde a gente vai direcionar a nossa atenção depende dos nossos interesses sociais, dos nossos valores, e sociedades diferentes vão investigar diferentes coisas, né? Isso é razoável e isso não vai causar também nenhum problema e nenhuma grande discussão. E, inclusive, também podemos aceitar, acho que todas as partes vão aceitar, que o quão investido nós estamos em um determinado resultado, nós podemos ter, por razões sociais, né, interesse num certo resultado. Certas instituições, aí sim, perigosamente, podem ter interesse também num certo resultado, né? Pensa na indústria tabagista tendo interesse em resultados científicos que digam que fumar não causa um câncer, né? Então, isso pode afetar o modo, inclusive, como a gente investiga, né? Como a gente conduz a investigação. Podemos ter casos, inclusive, de vieses maléficos, né? Mas nem todos precisam ser maléficos, né? Podem haver simplesmente
um comprometimento, né, com uma determinada pesquisa, um engajamento social em financiar uma determinada pesquisa, porque nós estamos investindo, né, em obter um determinado resultado, sem que isso necessariamente precise produzir um viés no sentido de, enfim, produzir um resultado inadequado, falso, ou que de alguma maneira corrompa, né, a investigação. Mas isso também, então, ninguém vai rejeitar isso. Então, dizer que o conhecimento é construído não pode ser essas coisas, ou seja, que é colaborativo, que aquilo a que vai nos interessar depende de fatores sociais e que nós estamos investidos, né, pelos nossos interesses sociais em determinados resultados. Não pode ser isso, né, que é dito quando a gente afirma que o conhecimento ele é construído socialmente, porque praticamente todo mundo vai aceitar essas coisas atualmente, né? Bom, mas o Boghossian vai dizer o seguinte, mas tem uma tese que é mais forte, que aí sim o construtivismo social estaria dizendo algo que muita gente vai rejeitar. É o seguinte, olha, quando a gente explica por que as pessoas têm uma determinada crença, não é por conta das evidências, dos indícios que ela tem, mas é por conta do papel social dessa crença. Então, as explicações, né, para as nossas crenças, no fundo, vão remontar, né, a fatores sociais, convenções, normas sociais, e então estarão ali no pano de fundo e explicam por que a gente crê naquilo em que a gente acredita. Então, essa conversa, né, de indícios, de razões, de evidências, né, então o filósofo é sempre preocupado, né, qual que é a razão para você acreditar nisso e naquilo. No fundo, não é isso que explica as nossas crenças, o que explica as nossas crenças é o papel social que as nossas crenças têm, né? Só que essa é uma tese muito forte, né? E aí sim, o Boghossian vai dizer, ela tem problemas e ela precisa, obviamente, também de argumentos aqui para poder explicar por que a gente iria aceitar essa tese. E aqui sim, a gente tem algo que é rejeitado por muita gente. Mas por que essa tese seria defendida, né? Então é interessante a gente observar qual que é a motivação para essa tese, ou seja, o que explica por que as pessoas acreditam no que acreditam são, né, fatores sociais. É o papel social da crença, não é o fato dela ter sido baseada, né, em alguma evidência ou ser o resultado de um determinado argumento. Inclusive o fenômeno, né, da racionalização vai bem nessa direção, né? Muita gente vai dizer, olha, a maior parte dos casos a pessoa já tem uma determinada convicção, né, que foi inculcada, né, socialmente, e aí a argumentação é só para ela fortificar essa crença que foi inculcada, né? Então não é um processo para produzir novas crenças, é sempre um processo para solidificar ainda mais aquelas crenças que ela já recebeu, né, do seu tecido social, né? Bom, se a argumentação fosse sempre assim, certamente a gente estaria, né, em maus lençóis. Espera-se que não seja sempre assim, né, que há situações em que você produz, né, crenças novas a partir da argumentação. Mas voltando ao ponto, né, por que alguém chega a defender essa tese forte, né? E aqui é importante, né, quem está defendendo isso, e por isso que o Boghossian está preocupado, e a Teresa Marx, inclusive, chama atenção para isso, né? O Boghossian está preocupado com aquilo que a gente chama de um construtivismo social global. Então, ele está preocupado com quem diga, né, que todas as nossas crenças vão ser explicadas, né, por fatores sociais. São fatores sociais que explicam por que as pessoas têm as crenças que têm. Não evidência, não prova, não argumentação. Mas por que se chega a essa tese? E aí, numa discussão que é feita pelo Bloch, que é um sociólogo do conhecimento, ele vai propor aquilo que ele chama de um princípio da assimetria. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando a gente olha para os casos de crenças falsas, a gente recorre a fatores sociais para poder explicar por que certas crenças que são falsas prevaleceram durante tanto tempo. Então, se a gente pega o caso da frenologia, né,
pessoas que acham que iriam descobrir, né, características mentais, simplesmente estudando características do crânio da pessoa, por exemplo, se ela era um criminosa, não era criminosa, ou seja, até atributos de personalidade. Não tinha nenhuma evidência favorável para isso. Então, são fatores sociais que vão explicar por que um grupo de pessoas ficou tão comprometido, né, com essa crença durante tanto tempo. A mesma coisa, por exemplo, o caso dos bonobos, né, que eu acho que eu já devo ter comentado para vocês na discussão sobre valores e ciência. Então, as primeiras etólogas, a primeira etóloga, na verdade, que descobriu que os bonobos são matriarcais, ela foi desacreditada na comunidade dos biólogos inicialmente, porque havia essa suposição de que primatas são patriarcais. Isso tem a ver justamente com o patriarcado arraigado na nossa comunidade. Isso aconteceu nos anos 60, 70, é justamente um momento onde ainda, né, estava muito arraigado, né, uma visão, né, patriarcal na nossa própria sociedade. E parecia a muitos cientistas inimaginável que houvesse algum outro primata, né, que não tivesse uma organização social patriarcal. Mas os bonobos tinham, têm. E essa bióloga, essa etóloga, ela teve muita dificuldade no início, né, de fazer, né, valer os seus estudos. Inclusive biólogos, né, que nem eram etólogos, ou seja, não faziam trabalho de campo, né, suspeitaram, né, dos estudos que ela apresentou. Ela, né, uma pesquisadora de campo que foi lá e observou o comportamento, né, dos bonobos. Então, para poder explicar a resistência dessa crença, a gente tem que olhar os fatores sociais. Uma sociedade patriarcal, justamente, é um fator social que contribuiu para que essa comunidade científica, né, mantivesse essa crença, né, acerca dos primatas. Né. A mesma coisa acontece no caso famoso também do Semmelweis. Então, ele está, se não me engano, aí no passagem do século XVIII para o século XIX, você ainda não tem a teoria dos germes, e ele é um médico, e foi atribuído a ele, né, a responsabilidade para poder investigar por que em duas alas diferentes do hospital você encontrava, né, enfim, taxas de morte, né, das mulheres que iriam lá para fazer o parto muito diferentes. Né? Então, numa ala você tinha uma taxa muito alta de morte dessas mulheres que iam lá fazer o parto, e numa outra ala você tinha uma taxa bem mais baixa. Né? E o Semmelweis, ele observa que, bom, qual que é a diferença que ele encontrou entre as duas alas? Uma ala você tinha os médicos fazendo o parto, e na outra ala você tinha as parteiras fazendo os partos. E onde tinha a taxa mais baixa era justamente onde tinha as parteiras, não os médicos. Só que ele observou também que esses médicos, que é onde justamente tinha a taxa mais alta, né, de morte, antes deles irem fazerem os partos, normalmente eles estavam fazendo estudos com os corpos mortos, né, dissecação de corpos. E muitas vezes eles iam, na verdade, muitas vezes não, né? Sempre eles iam de um lugar para o outro sem fazer asepsia básica, né, lavar as mãos. E aí ele sugeriu, enfim, que se lavasse as mãos com cloro e umas outras substâncias, para poder ver se haveria alguma diferença. Só que ele não tinha nenhuma explicação, né? Você ainda não tinha a teoria dos germes, né, para poder explicar o que poderia estar acontecendo, ou seja, matéria podre, né, na qual eles estavam mexendo, tinha ali várias bactérias que eles pegavam e levavam, né, para as mulheres que eles iam assistir, né, no parto. Mas justamente deu certo. Quando ele propôs, enfim, que os médicos lavassem as mãos, baixou-se então a taxa de morte, ficou mais ou menos equivalente à das parteiras, né, a ala onde tinha as parteiras. Curiosamente, os médicos não aceitaram as explicações que o Semmelweis sugeriu. Né? Ele disse que deve ter alguma coisa na matéria morta, né? Vocês devem estar carregando quando vão lá fazer o parto, né, das mulheres. E essa ideia de que os médicos poderiam, né, estar carregando alguma coisa
podre não apeteceu, né, digamos, a comunidade dos médicos, né? Isso não foi aceito. O Semmelweis, na verdade, morreu em absolutamente descrédito e precisou, né, se esperar mais 100 anos para que se pudesse, né, resgatar a sua ideia e introduzir, né, as medidas básicas de limpeza, de asepsia das mãos dos médicos. Então, algo, digamos, mais um caso desses vergonhoso, né, digamos assim, para a ciência. Mas quando o Bloor, né, olhando para esses casos, eles vão dizer, nos 3 casos, se a gente quer explicar por que a gente tem crenças aí que permaneceram, né, durante tanto tempo em comunidades, a gente tem que explicar, a gente tem que olhar para os fatores sociais. São eles que estão ali, né, pressionando e fazendo com que essas crenças se mantenham, né? Então, a ideia de que primatas, enfim, são patriarcais, isso tem a ver com a sociedade na qual as pessoas, os cientistas ali estão inseridos, né? A mesma coisa com os outros casos. Mas aí o Bloom vai dizer, por princípio de paridade, a gente não deveria, na verdade, explicar as crenças verdadeiras de um modo diferente. Se as crenças falsas, né, são explicadas por fatores sociais, então as crenças verdadeiras, né, também deveriam ser explicadas por fatores sociais. Ou crenças que a gente diria que são racionais ou irracionais, que são bem-sucedidas ou mal-sucedidas, né, também. Então, se eu quero explicar por que algumas pessoas, por exemplo, são terraplanistas, né, tem que olhar para os fatores sociais, nada mais e nada menos. Mas se eu quiser explicar também por que algumas pessoas não são terraplanistas, não é para a evidência que eu vou olhar. Eu tenho que olhar também justamente para os fatores sociais, para o tipo de educação que aquela pessoa teve, nos meios nos quais ela está inserida e assim por diante. Não tem nenhuma diferença. Todas as nossas crenças vão ser explicadas, então, por fatores sociais. Mas aí, de fato, o Boghossian vai dizer, bom, essa tese ela parece ser autorrefutante. É inegável que algumas crenças vão ter explicações que são baseadas apenas em fatores sociais. A gente acabou de ver naqueles 3 casos. Não tem nada a ver com evidência, muito pelo contrário. Aquelas crenças são contrárias às evidências. É como os estereótipos, eles estão arraigados, de fato, por fatores sociais. É inegável que muitas das nossas crenças, talvez não poucas, mas muitas das nossas crenças, vão ser explicadas apenas por fatores sociais. Agora, e o Boghossian não está negando isso. Agora, a pergunta é, todas as nossas crenças seriam explicadas desse modo? Aí sim nós temos uma dificuldade maior. A tese global, né, de que todas as crenças podem ser assim explicadas, essa sim parece engendrar uma dificuldade. Será que eu vou explicar o nosso terraplanista e o nosso não terraplanista da mesma maneira? Só apelando a fatores, enfim, sociais, não apelando a razões e evidências? Será que é essa a atitude que nós deveríamos ter? O Boghossian vai dizer que não. Inclusive, há algumas razões para poder pensar que a tese global ela tem dificuldades. Por quê? Se a tese global ela mesma é objeto de crença, claro, né? Será que ela está dizendo algo verdadeiro ou falso? Será que é verdadeiro ou falso, enfim, que todas as crenças podem ser explicadas apenas por fatores sociais? Bom, então se essa tese é verdadeira e alguém acredita nessa tese, então a explicação para essa crença teria que ser baseada apenas em fatores sociais também. Então a crença que eu tenho, né, na tese global também deveria ela mesma ser explicada não por indícios, né, de que ela é verdadeira, mas por fatores sociais. Né? Tem um tipo de constrangimento, eu faço parte de uma sociedade, né, digamos assim, de sociólogos do conhecimento, e de alguma maneira ali uma série de fatores que me pressionam, me causam, né, a acreditar na tese global. Né? Eu fui inculcado a acreditar na tese global, não porque ela é correta ou incorreta, mas porque ela cumpre, né, um papel importante nessa comunidade, né, digamos assim, de pesquisadores na qual eu estou agora inserido. É só por isso que eu acredito nessa tese, não porque eu tenho razões para poder pensar que ela é verdadeira. Bom, mas se é assim, ninguém que esteja condicionado pelos mesmos fatores, vamos supor que eu estou condicionado, tem qualquer motivo, né, para poder acreditar nessa tese. Então, o seu defensor também não pode esperar que ele vai convencer qualquer pessoa acerca dessa tese, da tese global. Né? Já que, a não ser que essa pessoa esteja submetida aos mesmos fatores sociais,
ela não tem nenhum motivo para poder acreditar nessa tese. E nesse sentido, inclusive, essa tese global, ela vai inclusive minar a própria ciência que parece estar por trás dessa tese. Porque sim, tem muitos fatores sociais que vão nos ajudar a explicar por que que a gente tem casos de crenças, enfim, que persistem, né, contrariamente à evidência. Isso é irrecusável. O papel, né, que os fatores sociais têm para poder explicar esses casos. Mas se eu começo a pensar que isso se aplica globalmente, então agora eu perco, num certo sentido, a legitimidade da disciplina, porque a razão pela qual essa disciplina, enfim, que vai tentar explicar todas as nossas crenças só por fatores sociais, é ela mesma uma disciplina que só se mantém por fatores sociais, não porque ela realmente está dizendo algo que seja credível, né? Ou que esteja, né, mais próximo da verdade ou que se ancora, né, em bons indícios. Então, a tese, de fato, mais geral, ela tem complicações. Ela tem essa dificuldade, a tese global. Também não faz nenhum sentido, né, a pessoa que defende isso tentar convencer o outro da sua verdade, já que ele mesmo reconhece, bom, que a única razão pela qual, na verdade, nem razão, né, nem pode dizer isso, porque o único motivo pelo qual alguém acredita que todas as nossas crenças são explicadas apenas por fatores sociais, a pessoa que sustenta isso, ela não pode coerentemente querer, ao mesmo tempo, convencer o seu interlocutor da verdade dessa tese. Quando muito, a única coisa que ele vai poder fazer é propaganda da tese global, né? Ou tentar inserir aquela pessoa num meio onde os fatores sociais presentes poderão, de alguma maneira, né, fazê-la, né, acreditar nessa tese global. Isso ela até poderia fazer, mas fica soando um pouco estranho, né? Como que alguém que está comprometido, né, com a legitimidade de uma determinada disciplina científica adota uma rota, né, puramente causal aqui para poder inculcar uma crença num determinado indivíduo. Isso gera, na verdade, mais suspeita, né, do que confiança, né? Curiosamente, parece que a tese global, né, essa sim, que a gente diz que tem um problema grave, ela parece ter por trás dela um certo cientificismo e uma certa cegueira para razões. Então, a tese do construtivismo social epistêmico, na sua versão global, não tô falando aqui das versões não globais, o que significa isso? Significa justamente aceitar que, em muitos casos, a gente apela para fatores sociais para poder explicar as nossas crenças, mas em todos? Não em todos. Inclusive, se aplicada a ela mesma, parece que ela se refutaria, né? Mas que cientificismo é esse? Se a gente olha para a Susan Haack, ela vai dizer o seguinte, né? O que é esse cientificismo? Né? Um certo tipo de atitude excessivamente entusiástica e acriticamente reverente para com a ciência. Uma incapacidade de ver ou falta de vontade de admitir sua falibilidade, suas limitações e seus potenciais. Bom, lembra que o princípio da simetria que foi colocado, né, pelo David Bloor, que é um sociólogo do conhecimento, ele estava sugerindo que a gente deveria tratar, né, todas as crenças da mesma maneira, ou seja, o que explica as crenças são os fatores sociais que as causam. A gente não vai apelar para evidência ou razões para poder explicar as crenças, quer crenças verdadeiras, quer falsas, quer racionais, quer irracionais. O que pode estar por trás aqui, de fato, é uma imagem do mundo, por isso mesmo um certo cientificismo, em que eu só vejo causas. Lembra da discussão que já foi feita, né, acerca do mundo da vida? E a gente talvez pudesse dizer que as razões são, de fato, realidades que estão disponíveis para nós, uma vez que nós estamos inseridos em determinadas práticas. E que é limitador pensar que o nosso mundo se reduz a causas, sejam elas, enfim, biológicas ou sociais. O mundo não é feito só de causas. No mundo no qual nós nos encontramos, ou o mundo em que nós habitamos,
nós vemos também razões, ou nós somos capazes de detectar razões, sejam, né, favoráveis ou contrárias a determinadas crenças, hipóteses, né, ou teorias. Nós nos organizamos para ser capaz de oferecer boas ou más razões, né, para as nossas crenças, com muita limitação, com muita finitude, certamente, como a gente já viu os 3 casos que eu coloquei para vocês. Eles, na verdade, podem ser multiplicados, né? O caso dos bonobos, da frenologia, do Semmelweis, enfim, são muitos e muitos outros episódios na história da ciência que certamente nos colocam um pé atrás com respeito, né, a essa capacidade da ciência de ser sempre bem sucedida. Não, tem muitos percalços, tem muitos erros, né? Erros graves, como a gente já discutiu na aula sobre ciência e valores, mas isso não significa dizer que nós não temos nenhum tipo de acesso, né, a razões que possam, né, tornar as nossas crenças mais plausíveis ou menos plausíveis. Um certo ceticismo ou cegueira para razões é o que parece estar por trás daquele princípio da simetria, né? Ou seja, a gente vai explicar o mundo só em termos de causas. Razões jamais entram nas nossas explicações. Elas são completamente irrelevantes, mas não são, né? Justamente. Inclusive, se eu quero defender o construtivismo social epistêmico, não na sua versão global, mas local, eu preciso defender que é plausível que, em muitos casos, a gente precisa de fatores sociais para poder explicar por que determinadas crenças foram tão prevalecentes, apesar das evidências contrárias. Eu preciso defender essa hipótese com bons argumentos. Eu preciso defender essa hipótese com evidência, com experimentos, como o experimento que, por exemplo, ou os experimentos, na verdade, que a Teresa Marx nos trouxe para poder falar, por exemplo, da ameaça de estereótipos. Sim, eles fornecem evidência para poder mostrar como que estereótipos causam comportamentos. Então, a mesma coisa acontece aqui, né? A gente precisa também de experimentos e de evidências para poder explicar por que cientistas vão também endossar determinadas hipóteses. Não pode ser só por fatores sociais. Em muitos casos, ou pelo menos a gente gostaria que fosse, na maior parte dos casos, por conta da evidência, por conta das boas razões, né? E aqui talvez seja importante, né, já que eu estou falando dessa cegueira, né, para as razões, há uma diferença entre a gente vivenciar as nossas práticas de dentro e observá-las de fora, né? Se eu quero agora explicar por que talvez, né, para quem defende esse princípio da simetria, né, por que há essa cegueira para as razões, é porque se está ignorando, né, a diferença entre viver uma prática de dentro e observar essa prática de fora, né? Então, os cientistas, eles estão imersos nas suas práticas, eles vivem elas de dentro. E é porque eles vivem essas práticas que eles conseguem ver as razões, né, para determinadas hipóteses, para determinadas teorias. Para quem está de fora, para quem está observando de fora, certamente aquilo que, aos olhos do cientista, é uma boa razão para poder acreditar em uma determinada coisa, é algo que ela não está em condições de enxergar, ela não teve o treinamento adequado. Ela não consegue ver aquelas razões que compõem o mundo do cientista e que é composto simplesmente porque ele foi, de fato, educado numa prática bastante peculiar. Ele foi educado para conseguir reconhecer aquelas evidências, para conseguir enxergar aquelas razões e raciocinar com base nelas. Então, é claro que para quem está de fora, aquelas razões que movem o cientista, que permite com que ele acredite numa hipótese e rejeite outra, não são razões que estarão disponíveis para quem está de fora. Aí, para quem está de fora, pode parecer de fato sedutor tentar explicar as crenças do cientista só olhando para aquilo que ela que está de fora pode observar. São então os fatores sociais que estão de fato atuando sobre os cientistas. Mas isso é ignorar essa distinção entre vivenciar uma prática e descrever, né, essa prática como alguém que está de fora. Então,
Para iluminar isso, é oportuno, inclusive, trazer, né, à tona aquela distinção que já foi trabalhada, né, na aula da professora Sheila entre corpo vivo e corpo físico. Né? É mais ou menos a mesma distinção que está sendo feita aqui. Né? Uma coisa é o corpo vivo, é você agindo no mundo através do seu corpo. Outra coisa é o corpo físico, né, tal como ele é estudado lá na fisiologia. Então, são duas dimensões diferentes do próprio corpo. Do mesmo modo, são duas dimensões diferentes da mesma prática científica. Eu posso ser alguém que está imerso nessa prática, que adquiriu as habilidades, porque eu fui educado pelas pessoas que compartilham aquela prática, então eu a vivencio de dentro. Eu posso ser alguém que está só observando de fora, e aí eu não vou ter acesso àquilo que as pessoas que vivenciam, que habitam aquela prática, têm acesso. A mesma coisa acontece, enfim, quando você está lidando com pessoas de uma cultura muito diferente da sua. Você tem dificuldade de entender os significados sociais das ações que essas pessoas estão realizando, por mais que você esteja observando atentamente o comportamento delas. Você está de fora, você não está vivenciando aqueles significados, porque você não foi educado, né, para obter a sensibilidade e as habilidades que são necessárias para que você consiga ver os significados daqueles comportamentos. Então, como alguém de fora, você pode até pontuar, né? Como alguém de fora, você pode até pontuar alguns fatores, né, que podem ser relevantes para poder explicar os comportamentos, mas você não consegue ver completamente os significados que movem aquelas pessoas. Então, razões, significados, eles fazem parte do nosso mundo, mas eles não fazem parte desse repertório, né, de causas e efeitos que parece estar por trás dessa tese mais forte, que vai dizer que as nossas crenças, enfim, são o resultado só, né, de fatores sociais. Elas não são jamais explicadas por razões, evidências, experiências e assim por diante. Não, eu tenho que olhar para as práticas de comunidades e tenho, na verdade, não só que olhar para essas práticas, se eu quiser ter acesso a essas razões, experiências e evidências, eu tenho que imergir nessas práticas, né? Então, isso é algo que, por exemplo, alguém como Thomas Kuhn vai chamar a atenção. Né? O cientista ele habita um paradigma científico, ele não observa um paradigma científico, ele habita e vive de dentro de um paradigma científico. E é em função disso, ele vai conseguir enxergar aquilo que vai, na sua disciplina, ser boa uma razão. Então, não tem uma perspectiva de lugar nenhum. Esse acho que é um ponto importante, e que alguém como Thomas Kuhn, por exemplo, estaria comungando com pessoas que estão chamando a atenção, né, para os aspectos sociais do conhecimento. Então, a ideia de boa uma razão não é uma distinção que a gente possa fazer a partir de lugar nenhum. Ela é sempre situada, né, como a gente vem discutindo, mas ela não é uma irrealidade, muito pelo contrário. Ela é uma realidade para aquelas pessoas que estão imersas, né, num paradigma que, portanto, foram educadas para enxergar essas razões. Então, são noções que ainda são importantes para a gente poder explicar as nossas crenças. E com isso a gente tem um quadro, né, digamos assim, mais adequado para poder explicar, né, o conhecimento como um todo. É falso, podemos dizer, né, é falso que todas as nossas crenças sejam explicadas apenas por fatores sociais. Um outro exemplo, né, enfim, habitar uma bengala e usar uma bengala, como eu já disse também, né, a nossa experiência ela é transformada quando, né, alguém começa a se habituar, né, ao uso de uma bengala. Ela passa a perceber com a ponta da bengala, diferente no meu caso, por exemplo, se eu pego uma bengala agora, eu vou usar uma bengala, mas eu não vou conseguir perceber o mundo através da bengala. Agora, alguém que se habituou à bengala, ela passa a ver o mundo através da bengala. Então, veja que eu não consigo aqui explicar só através de causas, né? Eu tenho que trazer, nesse caso específico aqui, a experiência transformada que a pessoa tem
quando ela se habitua, né, a um determinado instrumento. E a mesma coisa acontece, então, com os paradigmas científicos, né? A pessoa, ela habita um paradigma científico quando ela passa pelo processo de se educar, né, numa disciplina científica, e através disso ela passa a enxergar razões, evidências, experiências que de outro modo ela não conseguiria, né, enxergar. É só pensar, né, todo o treinamento que vocês precisam para estar sensíveis, né, a determinados tipos de fatos sociais, por exemplo. Também isso pode ser usado para poder explicar as educações, né, científicas específicas, né, que cada um de vocês tem. Né? A sensibilidade para certos fatores sociais é algo que exige um treinamento muito específico e duradouro. A mesma coisa vai acontecer para o biólogo, para o físico e assim por diante. Mas isso fica claro, então, que não há como explicar o comportamento dos cientistas, né, apenas apelando para os fatores sociais externos. Né? A gente tem que pensar nas realidades que vão ser tornadas disponíveis aos indivíduos que, então, habitarão um determinado paradigma científico. E aí eu posso ter, então, explicações diferentes. Sim, né? O princípio da simetria, ele tem que dar lugar a um princípio da assimetria. Tem crenças que vão ser explicadas, sim, por razões, evidências, experiências. E outras crenças que não vão ser explicadas por razões, evidências, experiências, vão ser explicadas por fatores sociais. Tem outras que vão ser explicadas por um conjunto de fatores sociais e por evidências. Né? Só um fator talvez não seja suficiente para explicar. E essas coisas muitas vezes estão misturadas. Só mais tarde a gente descobre que uma crença que a gente até então achava que estava baseada em evidência, no fundo, ela estava arraigada por fatores sociais. Como a gente disse, somos seres falíveis, finitos, e nem sempre temos essa transparência, né? Isso que a gente vai descobrindo, né, da modernidade para a contemporaneidade, essa transparência da consciência para si mesmo é algo que a gente vai abandonando, né? Nós não temos isso. Isso não significa que a gente não possa ter absolutamente nenhum tipo de conhecimento, né, minimamente seguro. Né? E aí, só para terminar, mas por que seria realmente problemático, né, também a gente pensar na tese construtivista, né, global? Né? Ela tem, inclusive, riscos. Né? Você aceita a tese construtivista global, né? Então, para além de ser autorrefutante, para além de ter essas inconveniências aqui de não conseguir enxergar razões, né, para as nossas crenças, pensar só em causas para as nossas crenças, é uma visão muito limitada, né, e por isso mesmo parece que, é curioso, né, porque parece que ela acaba flertando com algo que, em princípio, até ela estaria criticando, né, que é um certo cientificismo, né, porque um certo comprometimento com uma visão limitada, né, do mundo. Mas um outro risco que está presente também nessa versão global, estou só criticando aqui a versão global, não estou criticando as aplicações, e acho que o Ian Hack é muito feliz em devemos pensar sempre caso a caso, mas uma das consequências, enfim, negativas da tese global é que você estará aberto, por exemplo, a negacionismos em geral, né? Então, por exemplo, alguém sustentar que o Holocausto simplesmente não ocorreu porque o Holocausto é uma construção social, então é uma maneira evitável, né, de pensar acerca do nosso passado. A gente poderia pensar, né, acerca do passado europeu de um modo diferente, segundo o qual, por exemplo, o Holocausto não ocorreu. Né? Então, aplicar o construtivismo social de uma maneira, né, indiscriminada tem consequências que são indesejáveis. Por isso mesmo, pensar essa tese caso a caso parece ser mais adequado e sempre tendo em vista, né, aquelas condições que o próprio Ian Hacking colocou. Bom, tem algum malefício por trás? Porque se não tem também, nem faz sentido a gente ficar discutindo, né? Ficar discutindo dinheiro construído socialmente ou não, isso é trivial, né? Isso não vai trazer nenhum tipo de consciência, nenhum tipo de esclarecimento e nenhum tipo de melhoria social, né? Agora, pensar, de fato, gênero, por exemplo, é construído socialmente, aí sim, né, você tem melhorias, né, que estão associados a identificar, né, essa realidade como sendo construída socialmente. Então, parece ser mais adequado e também evita, né, essas consequências indesejáveis que a gente tem quando se tenta, né, fazer uma aplicação, né, indiscriminada e generalizada da tese. Ela acaba trazendo, inclusive, inconveniências.
Bom, mas acho que era isso. A gente tem aqui as referências, né, que foram utilizadas para essa aula e espero que a gente tenha depois uma boa discussão sobre esse tema. Obrigado e bons estudos.